Primeiramente, ótima noite a todos que nos assistem, que assistem o Sertão Empreendedor. No último episódio, a gente teve uma edição aí especial, direto da PEC Nordeste, onde trouxemos grande conteúdo interativo, inclusive, de pessoas que fomentam, que desenvolvem, que empreendem no agronegócio. E hoje, não menos importante, pelo contrário, a cada edição, a cada semana, a gente vem trazendo convidados certamente especiais de conteúdo e de história dentro de Quixadá, dentro do Sertão Central. Hoje não é diferente, a exemplo do nosso convidado de hoje, que eu já recebo agora, Ângelo, uma grande satisfação. Foi difícil achar agenda, né, uma lacuna vazia, digamos assim, na agenda corrida do Ângelo, que tem muita história para nos trazer nessa noite de hoje, muita história bacana para contar, e certamente que envolvem aí superações, sucessos, alegrias, em alguns momentos, alguns percalços, mas faz parte da atividade empresarial, e eu recebo com muita satisfação, fico grato pela sua disponibilidade, Ângelo. Seja muito bem-vindo ao Sertão Empreendedor. Obrigado pelo convite, Regis, obrigado a todos do Sistema de Comunicação, Liderança, TV Monólitos. Agradeço o convite e estou aqui à disposição, né, para falar o que você... Para conversarmos. Para conversar, né, ter uma conversa, né, e falar um pouco, né, expor um pouco aqui do nosso negócio, da nossa vivência no negócio, né, no empreendedorismo. Isso. Ângelo, de onde é o Ângelo? Né? Você é daqui de Quixadá mesmo? Sou aqui de Quixadá, natural daqui. Aos 6 anos eu fui para Fortaleza. Foi? Passamos lá um período, né? Aqui sempre continuou aqui, no caso nós temos aqui o supermercado. Era um supermercado da loja do centro, aquele que abaixo da prefeitura. Certo. E também uma loja de material de construção que era ali onde é perto da Caixa Econômica. Era ali, a antiga de madeira, né? Que hoje é Construtop, né? Que está com o meu irmão Daniel, sendo gerido por ele, né? Já o Grupo São Geraldo é uma coisa, Construtop já é outra coisa. Entendi. Já, né? São quantos irmãos, Ângelo? São meia dúzia. São meia dúzia? Isso. Olha 4 aí. homens e 2 mulheres. Todos atuam no empreendedorismo, no sistema, no meio empresarial, melhor dizendo? Daniel, Heloísa e eu. Certo. Né? Certo. Raquel, ela não mora aqui, ela mora fora. Certo. O Bertoldo Neto, ele não trabalha, ele trabalha comigo, né? Ele trabalha comigo e é especial. E o Lázaro, ele empreende também sozinho. Tá. Carreira solo como o Daniel. Vamos agora, como fala, né? Começar do começo. E esse começo certamente foi e é importantíssimo até hoje na vivência de vocês, na vida pessoal e certamente profissional, que foi a fundação lá no passado dessa empresa que hoje é muito sólida, certamente passou por algumas dificuldades e sucessos, como a gente frisou aqui no início, e não desmerece. Nenhum desses momentos foram, como é que eu vou te dizer, certamente não foram depreciativos, assim, a fim de motivar a desistência. Pelo contrário, impulsionaram essa motivação, né? Surgiu quando o Grupo São Geraldo, Ângelo? Ele surgiu, esse ano ele completa 64 anos, em agosto. 64 anos? 64. Hoje tem 63, né? Certo. Surgiu com meu pai, lá na rua... Meu Deus, vou lembrar o nome aqui. Aqui no centro? No centro, onde é ali o Oscar Barbosa. Certo. Começou ali, né? E ele com bodeguinha, veio lá da Lagoa da Pedra, que é Baretama, né? E com meu avô. E lá eles começaram e foram devagarzinho e foi andando, né? E foi aperfeiçoando mais o trabalho e aí chegou. Certo. Mas assim, é uma longa história, né? Ele teve vários percalços, que a gente pode falar aqui um pouco deles também. É bom falar. E assim, eu estava falando antes que nós estávamos aqui, a gente foi para Fortaleza, morei lá, né? Estudei no Colégio da Imaculada Conceição, lá no centro, né? Meu pai tinha um armazém na Governador Sampaio, mas ele mantinha 2 negócios aqui, no caso que era o supermercado e a de madeira, antigamente, né? E lá, a gente, depois da Governador, ele entrou para o ramo da distribuição, ele atendeu todo o estado de Ceará, na época, e
veio lá concorrentes, vieram crises, e aí ele teve que se desfazer da distribuidora. Nós colocamos depois uma loja na Barra do Ceará, outra loja, outros mercados, né? A BR-116 a gente fechou, né? Na época, não teve como ir. E a gente foi para Barra do Ceará. Lá a gente passou 2 anos e meio lá com o supermercado, mas também não vingou, não foi para frente. Tivemos que voltar para cá e começar de novo. Caramba, então o Grupo São Geraldo ele teve uma participação, uma presença na capital cearense, né, em Fortaleza. Sim. Acabou não dando certo, então certamente já faz parte aí, esse trecho da história, já faz parte do portfólio de dificuldades, né? A gente sempre fala, né, Ângelo, que o meio empresarial é muito desafiador, inclusive por se tratar de Brasil, né? A burocracia, os impostos, uma série de atributos, né, acessórios, assim, que muitas vezes o empreendedor, o iniciante, às vezes já quer desistir. E vocês superaram, e aí quando retornam para cá, tocam os outros dois negócios, né, que já tinham. E já tinham. Assim, eu acho que o primeiro passo do empreendedor, ele com muita dificuldade, quando ele quebra, que foi o nosso caso, a gente não tem vergonha de dizer que quebrou. Isso não dói, porque isso até ajuda as pessoas que estão com você a te ajudar. Rapaz, o cara tá em dificuldade, e ele quer cumprir certo. Por que eu vou dizer que não foi assim? Chama-se de dificuldade financeira, então quebradura, né? Então, quando existe esse rompimento, essa quebradura, tem que ser sanada. E você tem que chamar uma pessoa, um fornecedor, e mostrar a sua dificuldade, mas que você tem boa vontade de resolver, você quer ficar no mercado, e ele vai te ajudar. Né? Então, assim, a gente tem que ser claro, tem que ser aberto, né? Para poder facilitar as coisas. Essa parceria, essa transparência é fundamental, porque vejam só, grandes grupos empresariais, sejam quais forem os nichos de atuação, certamente já tiveram alguma dificuldade. E você falou algo que o Roberto Justus já frisou aí em um dos depoimentos dele aí nas palestras que ele faz Brasil afora, que o primeiro passo numa dificuldade foi chamar os fornecedores. Você acabou de falar, né? Você não estava com má índole, pelo contrário, você estava cheio de boas intenções e justamente para não desistir, tinha que se amparar em alguém, e essa ajuda muitas vezes ela vem sim do fornecedor, ampliando o prazo de pagamento, uma série de coisas, né? Aí lá ainda, quando tinham as 2 unidades aqui no centro ainda, em que momento o Ângelo começou a já participar de alguma maneira, ali na adolescência ainda, como foi? A gente sempre foi muito acostumado sempre ao trabalho, da época de infância. Então, assim, quando criancinha, já de férias, já ia embalar, ia fazer alguma coisa. Até para conhecer, meus pais falam, né? Não, vocês têm que conhecer como é que o papai e a mamãe ganham vida. Então, assim, ele sempre nos levou ao trabalho, sempre nos direcionou muito ao trabalho. Então, já quando 13, 14 anos, que a gente vinha passar férias aqui, e já não queria mais ficar na fazenda, queria ficar na cidade, e essa é a cor de jovem, né? Quer olhar e tal, e aí ele, olha, tudo bem, vai ficar aqui na casa da minha avó, que era a mãe dele, mas vocês vão ter que dar um expediente aqui. E aí assim a gente fazia, assim ele foi nos conduzindo, nos educando, sempre com a formação, dando uma boa formação acadêmica, mas também religiosa e de trabalho. Que coisa boa, né? Deusmar Queiroz, né, CEO do Grupo Pague Menos, ele fala inclusive, que só foi descobrir as dificuldades que a loja que mais faturava na época, na praça, em frente à Praça José de Alencar, ali em Fortaleza, depois que ele colocou a filha dele para operar o caixa da loja que mais faturava na época, que tinha o maior fluxo de clientes. Aí se descobriu soluções para todo o grupo, soluções de falta de troco, de dificuldade, de atividade do ambulante, não sei o quê. Isso certamente, trazendo para a realidade do Grupo São Geraldo, vocês puderam ainda na adolescência já
conhecer o DNA da empresa, né, Ângelo? É importante Isso, demais. a gente já ia se acostumando, vendo meu pai falar, vendo minha mãe falar. Também colaboradores que estão até hoje conosco, alguns deles falarem também. Então, assim, tudo a gente foi ali, você vai pegando ali sem querer, vai entrando no seu sangue, né? É Aquela verdade. coisa, e você vai vivendo aquele meio que você vê, né? Os seus pais, aí você vai pegando, né? Qual foi o momento? Isso já depois que vocês começam a assumir atividades propriamente ditas, assim, a nível de gestão, qual foi a grande virada? Em que momento foi a grande virada assim que você percebeu? Pronto, agora nós deixamos de comercializar produtos, agora a gente pegou uma veia mais empresarial, de alta performance. No início, né, eu comecei a operar mesmo de verdade, né, voltando um pouquinho da tua pergunta, em 98 e 99, né? Foi aquela época que eu comecei ali tudo e eu acho que foi em 97 e 98. E aí foi na Barra do Ceará, nessa dita loja que eu te falei que a gente não prosperou, passamos 2 anos e meio. E aí eu voltei para Quixadá, fomos para a loja do Alto São Francisco, que hoje era vizinho a Casa de Peça Bertoldo, e lá também não prosperando, a gente foi para a loja do centro. Ficamos com a loja do centro, né, abaixo da prefeitura, e a de madeira. Então, comecei a pegar ali de baixo, devagarzinho. A gente já teve que vender vários imóveis, vender um caminhão, e a gente colocou lá dentro de novo e, rapaz, vamos começar. Agora vamos com bem cuidado, e aí fomos andando. Foi passando os anos, a gente conseguiu abrir uma loja no centro, outra loja, e já 6 meses depois, vislumbrou uma loja no Alto São Francisco, mas ainda não tinha fechado. E aí veio ao entrar numa associação Uniforça, lá em Fortaleza. Tínhamos feito parte de uma anteriormente, né? E aí essa agora a gente conseguiu, foi nessa hora que a gente conseguiu encaixar e aí ganhar mais experiência, participando de uma rede de compras. Porque essas redes empresariais de supermercados, elas facilitam muita coisa, né? Sim. E certamente ela foi a virada para muitos negócios que eram pequenos, tinham muita boa vontade, mas faltava, obviamente, o poder de compra, por exemplo. Eu acredito que seja uma grande vantagem quando você compra de forma isolada e daqui a pouco você compra de forma coletiva, você barganha preço e você tem ali o material de divulgação unificado. Você começa a ganhar mais visibilidade de marketing, inclusive. Então, esse foi o momento já que, agora... Foi. E aí andou com a rede um bom tempo, e depois nós seguimos de novo carreira solo. Ficamos aí, vamos de novo. E aí a gente já tinha pego muito contato, meu pai tem muito contato, e a gente acabou que explorando bem isso aí, e vimos crescendo, né? Sim. Acertando ali, errando aqui, mas a gente conseguiu prosperar bem, graças a Deus. Sim. Nesse tempo. Muitas vezes é preciso dar um passo para trás, ou 2, ou 3. 2 para trás, para 5 para frente. É verdade. E a gente estava falando anteriormente aqui nos bastidores, né, Babu? Falando aqui sobre cultura, a importância, a necessidade de ter uma cultura muito bem definida. E tão importante, Ângelo, do que ter a cultura é ter aquelas pessoas que são os guardiões da cultura. E vocês guardam, né, vocês enquanto diretores da empresa, do grupo, vocês guardam, protegem essa cultura e conseguem disseminar, né, para que outros profissionais que certamente tem gente muito antiga com vocês e eles acabam levando essa cultura adiante, né, que é importante. Nós temos colaboradores, né, ainda tem alguns ainda com 40, com 42 anos. Mesmo? Sim, ainda começaram com meu pai, né? Então até hoje ainda e fazendo funções extraordinárias, trabalhando muito bem. Graças a Deus, a gente tem uma boa equipe. São mais ou menos 400 colaboradores. Isso eu ia te perguntar agora. Quantos colaboradores? 400 colaboradores. Quantas unidades? São 7, 8 com CD. Certo. A distribuição. Certo. Então, você certamente alimenta, né, faz gerar receita para 400 famílias ali. Aproximadamente, diretamente, né? Exato. Que a gente diz, é uma família para servir muitas famílias, né? É verdade. Família São Geraldo. Passou agora recentemente por um retrofit, uma repaginação na logomarca, não teve isso? Teve, a gente mudou um pouquinho, né?
Até porque a gente, esse ano, ano passado, né, já vem reformando as lojas, construindo outra loja em Banabuiú. Eu acredito que, se Deus permitir, agora no segundo semestre saia, entre agosto, setembro, até antes um pouco, sai essa loja lá. Já operamos lá em Banabuiú, mas a gente vai querer dar mais conforto àquele pessoal daquela região. Sim. Ali, e merecem e cabe lá. Então a gente vai mudar a loja, né? A gente vai mudar a loja, vai para lá, mas a gente vai deixar lá outro segmento, né? Operando no local dessa loja antiga. Todos esses anos, 64, né? 64 anos de história. Época a época, não sei, a cada década ou menos que isso, o mundo hoje ele age de forma muito célere, né? Muito rápida, até por conta. Sim. Das mídias sociais. O que se praticava a nível comercial há 20 anos atrás, se praticar hoje ainda, muitas vezes você vai para o espaço, literalmente, né? Não Isso. consegue ser sólido. Aí veio o que? A aquisição de equipamentos, né? Não era mais só na calculadora, passou a ter que ter um monitor, um sistema, um software, e treinar aquele pessoal que, por exemplo, exemplo de um colaborador seu de 40 anos, né? Opa, agora eu vou ter que operar uma máquina. Agora a loja que eu atendia no balcão, né? Literalmente ali manipulando a carne, agora eu vou ter que ter uma touca, vou ter que seguir manipulações seguras de alimento. São vários os protocolos, né? Hoje o Grupo São Geraldo investe muito, Ângelo. Como é que está? Certamente sim, mas qual o percentual? É mais em equipamentos? É mais na capacitação humana? Quais são as dificuldades diárias? Assim? A gente, para se manter no mercado, né, a gente tem que estar muito bem alinhado com custo, com treinamentos, com operações, com marketing. E dentro dessa questão de capacitação, a gente vem fazendo. A gente tem um número X de horas estipulado por ano para a gente dar de treinamento. Então isso aí que vem melhorando, vem a cada mês a gente vem melhorando. E falhas existem, mas a gente vai corrigindo, a gente vai pontuando e vai resolvendo, né? Mas assim, treinar, investir em pessoas. Abaixo de Deus, nosso patrimônio são as pessoas. São os colaboradores, são os clientes, são as pessoas que convivem conosco. Nosso maior patrimônio é esse. Não é difícil encontrar alguém, um parente, um vizinho, um amigo que conheça, enfim. Normalmente, praticamente todas as famílias, direta e indiretamente, alguém já trabalhou no Grupo São Geraldo. Sim. Né? Então, assim, é muito bacana ver isso numa cidade pujante como Quixadá, né? Tem um protagonismo dentro do Sertão Central. E a exemplo de outros que já conversaram aqui conosco, o Grupo São Geraldo também ele é genuinamente quixadaense, forma cidadãos, desenvolve, gera riqueza, recolhe impostos, contribui para o desenvolvimento regional. E nessa questão de formar cidadãos, contribuir com o desenvolvimento daquelas famílias, tem também algo especial que é ter marcado essas famílias, essas pessoas no seu sustento, literalmente, né, Ângelo, ao longo de tantos anos. Né? Sim, a responsabilidade da gente, né, essa responsabilidade social é grande, né? A gente entende isso e a gente trabalha para que isso seja algo positivo, né? A gente sabe que tem muitos pontos a melhorar, sim, mas a gente vem aos poucos dando o nosso melhor para que a gente possa cada vez mais ter essas pessoas do nosso lado mais satisfeitas. Porque meu pai sempre fala, meu filho, ninguém é feliz sozinho. Você não pode ser feliz sozinho. Sabendo ser seu colaborador, alguém está passando necessidade, você não pode ser feliz. Então, a gente só é feliz ao lado de um povo feliz. São as frases dele, né? Então, a gente tem esse pensamento, embora a gente não consiga fazer tudo que a gente pensa, mas aos poucos a gente vai conseguindo, né, ter recursos, a gente vai trabalhando para ter resultados e a gente mudar esse jogo. Hoje, falando nos dias atuais, realmente, no passado, não sei, 2 décadas atrás, talvez uma loja climatizada fosse uma novidade. Né? Nossa,
fulano climatizou uma loja, colocou um ar-condicionado, gerou uma experiência diferente para aquele cliente. Hoje se tornou por necessidades climáticas mesmo, de zelo com o teu cliente, é uma obrigação, uma necessidade, enfim, uma necessidade básica. Aí, obviamente, vem, a gente falando de custos, os custos que não são poucos, né? Fora ter aquele custo da mercadoria que se compra, que se estoca, a partir do momento que se armazena, ela já começa a ter custo, né? Tem o custo de armazenamento, se for algo que seja manufaturado, processado, e aí não para, essa máquina não para. E vem os custos de manutenção, assim, enquanto energia, enquanto água e outros tantos. Hoje, o que pesa mais na balança comercial, digamos assim, do Grupo São Geraldo? Ainda a nossa maior despesa, né? Depois ainda é a folha de pagamento, né? Uhum. Ela é a que mais pesa, a despesa mais, né? Mas assim, a gente precisa das pessoas. A que mais pesa que eu falo porque é que tem maior valor, né? Mas se as pessoas forem bem trabalhadas, gera resultado, né? Você não faz nada sem ninguém. É verdade. Ninguém é feliz sozinho, né? Então a gente precisa de pessoas. Não, certamente. Elas têm um peso, não são as pessoas, são os custos, né? Os encargos. Os custos, sim. São pesos que realmente é um desafio diário do empresário, mas obviamente são, junto com os clientes, os dois de maior importância. Claro. Não é? E o que o São Geraldo tem como cultura muito, muito definida, Ângela? A gente sabe que é o cuidado com as pessoas, mas o que é que motiva o Ângelo enquanto... Hoje você, como diretor do Grupo São Geraldo, você traz ainda tradições, né, da sua formação, que o seu pai trouxe a todos vocês, né? O que motiva o Ângelo a acordar cedo todo dia e dormir tarde todo dia e querer empreender? Ser empreendedor é isso, né? O que motiva a gente, abaixo de Deus, é o desafio, mas a gente pensa muito na família. A família minha família é o meu combustível diário, que faz com que eu acorde, eu trabalhe, eu dedique, eu me consuma, né, para cuidar daquela família. Empreender é bonito, é belo, é uma vocação, uma vocação de ser pai, de ser mãe ou ser sacerdote, é uma vocação. E tem as suas dificuldades, mas também tem tem as coisas boas de empreender, porque você, quando empreende, você ajuda mais pessoas, você consegue empregar, você consegue levar o pão para outras pessoas, você dividir um pouco daquilo, né, que te é confiado. Então, eu acredito nisso. O meu combustível é esse. É isso mesmo, é isso mesmo. Chega um momento, Ângelo, que a empresa já está consolidada, digamos assim, é o caso do São Geraldo, e aí você tem que ter outras inspirações, né? Sim. Obviamente, não é uma ONG, é uma empresa, portanto, necessita de retorno financeiro para a sustentabilidade, isso é óbvio, mas tem outros atributos que te motivam, você já falou, né? Certamente a família é o maior deles, e aí vem o prazer por fazer sempre o melhor, né? E ao contrário do que se pensa, quando chega, por exemplo, um concorrente que se instala na cidade, certamente tem aí alguma dificuldade, mas o que não faz de esmorecer e pensar em desistir é justamente ter uma cultura muito bem definida, né? E saber onde quer chegar, ter um planejamento estratégico. A gente sempre comenta aqui, o Babu escuta isso toda semana, aqui durante as gravações, durante as edições. O telespectador, quem nos assiste pelo Instagram, Facebook, pelo próprio YouTube, já está acostumado a gente falar isso aqui. O planejamento estratégico, a necessidade de deixar de ser apenas o comerciante, aquele que compra por 2 e vende por 4, muitas vezes não sabe se está tendo perca, quais os custos, muitas vezes você está pagando para operar, e passar a ser realmente o empresário, né? Assim como eu só consigo edificar um prédio se eu tiver uma licença como engenheiro para dar solidez àquela estrutura,
também gerir uma empresa necessita de estudo, de pesquisa, de noites aí dormindo tarde, acordando cedo, de muita dedicação e a vocação que você falou agora, né? Certamente. O Ângelo já pensou em algum momento, rapaz, quer saber? Vou mudar de ramo, vou já formar aqui um outro sucessor, ou não, né? Os objetivos ainda são vários, né, Ângelo? A gente, como empreendedor, passa por muitos desafios, né? Já pensei, quem não pensa, né? Quando você entra naquela... Mas, assim, a vida da gente é cheia de altos e baixos, né? Você muda, mas, assim, depois que você define o que você quer, não, vou enfrentar isso aqui. E você vai em frente e vai pensando com bem calma, pensando, conversando, dividindo, e aí você vai tendo as diretrizes, né? Vai se norteando, vai vendo os números, e você vai chegando no objetivo. Você está falando da questão do A e assim, a gente falou, eu nem completei, a gente fez as reformas ano passado, a gente tem loja para inaugurar em Banabuiú no segundo semestre. Ar-condicionado realmente não é mais luxo, é necessidade, tem que ser colocado. Tem algumas unidades nossas que já estão, outras não estão, mas a gente vai colocar, certo? A gente está fazendo, primeiro concluindo uma coisa, depois passando para outra, mas a gente vai colocar em todas, porque vamos dizer que chamar assim de obrigatório, né? Hoje tem que ter mesmo, porque senão você não consegue deixar a pessoa por mais tempo na sua loja, deixar ela com conforto e segurança. Mas, bom, um dos pontos, né, que não nos faz existir é você realmente ter fé e acreditar no que você faz e que você pode fazer melhor e que você não pode se entregar. Verdade. E a gente vê um fluxo muito intenso. Qual o horário de maior pico de um supermercado, Ângelo? É no início da manhã, é no final da tarde? Varia muito a questão da data, né? Varia com a loja, né? E com a data também. Pela manhã, né, a gente tem um fluxo maior no centro, e até o comecinho da tarde, à tarde para a noite já fica nas lojas de bairro, né? Uhum. Que tem a loja do Alto São Francisco, tem a loja do Campo Novo, Banabuiú já é pela manhã, Quixerambi já é mais de tarde para a noite também. Né? Tem fluxo pela manhã, mas o maior fluxo vai se intensificar nesses horários aí. Em Fortaleza a gente tem obviamente um outro posicionamento, é diferente, mas a gente serve para comparar algumas coisas. Por exemplo, todo mundo se dirigia dos bairros periféricos ao centro, à rua, né? Não tinha eu vou na rua. A rua era o centro, né? O centro comercial de Fortaleza, por exemplo. Ainda se tem na região interiorana essa cultura também, até pelos distritos que são mais distantes, as localidades, o sertanejo vir até a rua, até o centro, fazer suas compras, ainda que seja, não seja, em algumas situações mensal, às vezes semanal, quinzenal. E o centro de Quixadá, por exemplo, o centro de uma cidade de interior, ele continua muito, muito forte, né? Continua porque ele ainda tem ali, ele detém casa de agroveterinária, vamos dizer assim, cartório, algumas lojas de roupa e sapato, então fica naquele local ali, né? Então aí eles direcionam mais para lá. A loja de bairro, ela vende também, tem isso também, mas só que em menos proporção, menos opção. Aí as pessoas não vão, mas assim, dos bairros, elas vendem muito bem também, são bem frequentadas. E assim, a gente está até, inclusive, nós temos, né, tem loja que abre 6 da manhã, tem loja que abre 7 da manhã. Nós temos pão de hora em hora. Chega lá toda hora, não é todo o tempo, toda hora tem pão quente. A cada hora. Né? Toda hora, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, para 3 da tarde, 4, 5, 6, até as 8 horas. A gente tem pão quentinho todo tempo. Olha aí. Em São Geraldo. tem um trabalho com hortifruti diferenciado, né? A gente tem um fornecedor que nos atende muito bem e a gente tem melhorado, já era bom. Nós estamos conhecidos como o melhor hortifruti de Quixadá. E continua sendo o melhor hortifruti. Você pode ir lá ver nas fotos, postagens, promoções e também na qualidade lá na loja. Você vê que é uma maravilha. Sem falar também dos outros atributos que carne, também a gente trabalha bem. Né? Trabalha bem. A gente tem cortes diferenciados, uma exposição boa e excelentes fornecedores. A parceria da gente com muitos fornecedores é isso que faz o negócio. É importante. É importante, porque se você não tiver bons parceiros, você não tem boa venda. Não tem boa venda. Então, aquele cara está ali todo dia na porta, com aquele cheiro verde ali, com aquele ovo,
né? Carvil, um grande parceiro nosso. Sim. Granja Abrigo, Roçano, também um grande parceiro nosso. Uhum. Então eles estão todo dia estão abastecendo, limpando, ornamentando, Boa, coisa boa. junto com a nossa equipe de colaboradores, né? E Eles essa... fazem um belo trabalho. Ah, não tenho dúvida. E essa parceria, ela é fundamental. Obviamente, se ela for saudável, ela tem que ser interessante financeiramente para ambas as partes. Estando tudo certo, não tem por que, né, romper essa parceria. Pelo contrário, Granja Abrigo, você citou, Roçano, enfim, Carvil e outros tantos, aí o pessoal do Hortifruti, eles necessitam que você esteja cada vez mais sólido. Sim. Implantando, desenvolvendo, ampliando loja, né, tendo capilaridade ali, que certamente eles ganham também. Né? Isso. E a gente também tem investido também na parte da tecnologia, né, que são os aplicativos, né? A plataforma que a gente tem hoje o clube de compras, ele tem dado também um conforto aos nossos clientes. Ele compra sem sair de casa, ou ele vai na loja física, ele coloca o CPF, ele participa de promoções, ele compra mais barato, ele vê o desconto, ele vê a economia logo no bolso dele ali na hora que ele passa a compra. Então, assim, temos um cartão também. Eu estou falando do aplicativo que você compra no conforto de casa. Estou falando que você pode colocar o CPF, participa de um clube de compras. E nós também temos um cartão próprio, cartão São Geraldo, do Banco Tribanco. Você, sendo tudo aprovado, você recebe o plástico na hora e você pode comprar com o limite iniciando por R$350. Depende do seu limite, né? Uhum. Mas no mínimo já R$350. Você chega lá com R$10, com 20, você já sai lá comprando. Certo. Então, assim passa no cadastro. O cadastro não é feito por nós, pelo banco, né? Certo. Mas também uma ferramenta também que vem agregando também, vem ajudando a gente também no faturamento. Eu falo isso aqui porque são parceiros que a gente precisa estar falando e pontos que a gente precisa estar dizendo, né, aqui para não é confissão segredo, que isso é do mercado, né? Mas o nosso cliente também que está ouvindo aqui também saber. E é necessário, inclusive, né, uma vez que essa comodidade, né, o e-commerce está muito forte, principalmente, Ângelo, da pandemia para cá, né, se fortaleceu muito. Sim, né? A gente tem lojas que nós temos 3 lojas com app. Ela chega até 10% do faturamento da loja. Você vê, as lojas que têm app chega até 10% do faturamento daquela loja que ela atua. Então, assim, uma ferramenta hoje que se bem trabalhada demais, né? E a gente consegue se comunicar com o cliente. Eu consigo saber se você não foi mais na loja, se você não está com quanto tempo que não compra mais na minha loja, você se afastou. A gente vai usar o CMS, a gente consegue atrair você de volta, né, com aquela oferta direcionada para você. Você não compra aquele leite sem lactose, você tá com o resto está com 60 dias que não pisa mais aqui, vamos mandar oferta para ele. E aí a gente consegue também. Olha aí, importante demais, porque você vai aferindo, né? Você vai monitorando literalmente o teu cliente. Né? Não é só ter o banco de dados, mas é ter o banco de dados e fazer o tratamento devido dos números, gera indicadores, você consegue acompanhar, mapear, acompanhar e desenvolver outras ações de venda realmente, né? Isso. Um supermercado, da hora que você entra até o momento que você passa pelo caixa, Ângelo, quem tem um olhar mais crítico para isso, ele é técnica de venda pura, né? Isso. Posicionamento de gôndola, a disposição dos produtos. Você tem que tornar a jornada de compra do cliente favorável, né? Para que ele se sinta bem, que ele encontre naquela volta ali os produtos que ele mais necessita. E a gente vai vendo, cada loja tem sua particularidade, né? Loja de Banabuio consome mais um produto, ou 2, ou 10, ou 20. Essa linha de produto lá já não gira, essa aqui gira mais. E aí a gente tem que ir encontrando esses pontos aí de equilíbrio. Se adequando, para atender bem aqueles clientes daquela região. E como é que está agora uma pergunta que a gente sempre lembra dele, né? Como é que está o nosso... Como é que está o fundador da empresa? Está bem. Como é que está a saúde? Está bem. Ainda participa das decisões? Como é que tem sido aí? Ele participa, ele vai nas lojas, né? Quase que diariamente. Está lá no escritório diariamente. Ele faz as orações da abertura das que ele vai. A gente tem lá um lema que a gente só começa a receber o primeiro centavo, a primeira venda só é feita depois que a gente faz a oração. O gerente da loja faz a oração com os colaboradores que chegam naquele horário, ou às vezes com alguns clientes.
Mas, bom, a gente faz e também faz no escritório, né? Então, ele vai lá, todo dia está lá conosco, ele dá algumas definições. Sempre é bom ter ele, escutá-lo, né? No final, ele viveu bastante, né? Graças a Deus, vive ainda conosco, está no meio da gente. E a gente tem que aproveitar o pai daí que a gente tem, o nosso formador. Não, é importante demais essa formação que ele trouxe. Hoje atuam em diferentes nichos, né, os filhos, mas certamente com resultados expressivos cada um. E certamente, Ângelo, você estava falando aí das particularidades de cada região. Foi natural isso, falando de capitais, que com o desenvolvimento de cada bairro, de cada região, o centro da cidade foi ficando, né? Enfraquecendo o comércio, porque hoje você tem shopping center em bairros que até 15 anos atrás ninguém imaginava. Aquelas ruas comerciais de cada bairro foi se solidificando e etc. Aqui em Quixadá, ou outra cidade, exemplo de Quixeramobim, Banambuiú, mas especialmente em Quixadá, qual bairro você enxerga que ele começa a ter uma vida independente mais forte, ou ainda se depende muito do centro? Acredito que sim, né? O bairro Campo Novo ele é um bairro muito independente. Ele tem lá a sua barbearia, seu ponto de combustível, sua farmácia, tem vários serviços no bairro do Campo Novo, sem desmerecer os demais. Sim, né? sim. Mas o Campo Novo é o que apresenta mais desenvoltura, incrível que pareça, né? Né? É o maior bairro de Quixadá, né? O primeiro maior bairro e assim, ele tem uma desenvoltura especial, né? E eu acredito que até por ser mais afastado, digamos, né? Ser um pouco mais afastado que os outros, né? Por necessidade mesmo do público, dos moradores, começou até por outras mentes empreendedoras também, né? Opa, vou colocar uma lojinha de roupa, o outro põe uma lotérica, e vem o posto, e vem não sei o quê. Você começa a criar um centro comercial. Obviamente, não é mais fraco, com outro potencial. Para aquela localização é bom. Para aquela localização é muito boa, né? Começa a ter uma vida independente. Então, os números já começam a se demonstrar de maneira também diferente. E a gente vê também outros bairros a desenvolver, né? A gente vai ver ali perto da antiga CISI, né? Ali já está ainda ali o Open Mall, né? O shopping, né? Sim. Então, vai levar também muito desenvolvimento para Quixadá, vai trazer muito desenvolvimento para Quixadá. É verdade. E outros comércios de outras naturezas que vieram de outros ramos, né? Que vai dando um mix diferente na cidade, né? Vai mais mão de obra, né? Mais mão de obra, tudo isso aí vai trazendo mais salário, mais emprego e mais desenvolvimento. Você está hoje bem motivado com Quixadá? Consegue, dentro do plano de negócios de vocês, né, do Grupo São Geraldo, você consegue realmente enxergar uma solidez a nível de futuro mesmo? Não é só abrir loja, né, Ângelo? Abrir loja é bom, é importante, faz bem aí ao plano de negócios, ao ego, à satisfação pessoal, profissional. Mas o mais importante que abrir vai abrir, mas ela vai se pagar, ela vai ser operacionalmente rentável, etc. Opa, consigo vislumbrar uma vida útil legal. Porque há muitas empresas, Ângelo, na proporção que se abre, às vezes é a mesma que se fecha, né? Não é o caso do São Geraldo, porque tem aberto lojas e cada uma delas, né, com posicionamentos diferentes, mas sendo sólidas, né? Sim, a gente tem um plano, né? A gente não quer parar por aqui. A gente, com a graça de Deus, a gente quer crescer mais, a gente quer empregar mais, mas todo dia é um desafio que se vive, né, para manter aquele negócio aberto, funcionando, para deixar tudo prontinho, para estar lá o cliente com a fruta fresquinha, com a carne fresquinha. É uma luta diária, né? Mas é bom, porque a gente faz com amor, né? Você tem que fazer as coisas com amor. Porque gosta e também você vê resultado. Você tem que ter resultado. E a gente, graças a Deus, a gente vem tendo resultado, né? Tem meses que oscila, mas a gente vai lá se mantendo e vamos ver onde foi que a gente falhou, vamos tentar corrigir. E aí a gente vai, todo dia vem aprendendo, né? A gente nunca tem que ser, a gente nunca deve cansar de aprender. É verdade.
A gente pode considerar a pandemia, foi a maior crise do Grupo São Geraldo, ou mesmo na pandemia, por ser um serviço essencial, conseguiu se manter a nível operacional, que eu digo de faturamento, e teve um crescimento? Como é que se comportou? Teve esses desafios, né, da pandemia, a gente ficou aberto por ser essencial. Foi muito cobrado de outras partes, né, também. Mas assim, foi uma bolha, né? Foi uma bolha, fez aquele faturamento, aquele histórico, mas depois foi para a normalidade, e aí acabou que se a gente estiver trabalhando com bem cuidado, pode se esvair aquilo, né? Então, a gente fez um bom trabalho, prestou um bom serviço, procuramos fazer o nosso melhor. Não foi fácil ficar aberto assim, né? A gente tinha que todo dia estar motivando as pessoas, até as pessoas não queriam ir e tal, aquela coisa. Colaboradores mesmo, né? Sim. Mas a gente foi superando e a gente foi... sentimos falta do mercado aberto. Verdade. Aquilo foi nocivo para todo mundo, para a gente também. Tivemos, no caso do meu irmão Daniel, ele ficou quase que 2 meses fechado. Então, a gente teve que se unir mesmo, mas assim, foi uma época que teve sua passagem e a gente teve que aprender com ela, né? A gente mudou muito de lá para cá e a gente também aproveitou também algumas oportunidades que eu digo de conhecimento, né? É verdade. A gente mais aprendeu ali do que... Se fortalece se também, fortalece, né? A gente passa sólido, por aqueles momentos ali, né, difíceis, mas tivemos que passar. Hoje o Grupo São Geraldo, pela quantidade de lojas que se tem, compra melhor que eu digo, tem um CD, tem um centro de distribuição, a logística pesa muito, é mais dificultoso, se compra os insumos todos no Ceará, vem alguma coisa de fora do estado, como são as barreiras até chegar? A gente compra muito de fora, né? Bastante, a parte de commodities, né? Uhum. Tem que ser de fora. E a gente também se abastece com alguns distribuidores, né, parceiros nossos. A gente não consegue fechar tudo direto, né? Quase que ninguém consegue fechar tudo direto. Sempre depende de um especialista em alguma coisa, né? Então a gente pega também, mas a parte de commodities no geral, a gente compra tudo direto, compra bem. Graças a Deus a gente compra muito bem, tem uma equipe de compradores, né? De gerente comercial ao comprador, todos os compradores compram muito bem. São sempre o pessoal... antenado, pessoal bem que acompanha bem as mudanças, as oscilações, né? De dólar, de várias coisas, e estão lá dando o seu melhor. Você falou aí, o comprar bem, né? Tão importante quanto vender, né? Ter faturamento. Muitas vezes, eu falei isso hoje num treinamento, agora à tarde, falando, estar lotado é sinônimo de não. Aí tá lotado, a loja tá lotada, é da hora que abre, a hora que fecha. O cara tá, né, tá faturando, tá milionário. Muitas vezes não. Né? O fato de estar lotado, por que tá lotado? Porque é mais barato? Então, assim, tem que comprar bem, porque aquela conta tem que ser paga, né? Sim, sim. Quanto mais você vende também, mais você gasta. Então você tem que ter uma margem que cubra aquilo, né? E você tem que ter uma boa gestão de despesas, né, e tal, e controle de percas, né, para você não controle de percas, muito bom, não se afundar, né, porque vai indo uma coisa e outra e você não vai sabendo, e quando você vai saber já está feito, né, mas tem que estar fechando todo tempo esses pontinhos aí para ter o sucesso, né, sucesso. E esse sucesso ele depende do fornecedor, aí passa pelo comprador, depende do carinho do estoquista. Depende do profissional que vai manufaturar um processo, por exemplo, um queijo, né, ou outra matéria, outro produto, do repositor. Resumo, depende, é uma cadeia grande, depende né? muito e tem que ter acompanhamento, né? Tem que ter acompanhamento ali do gerente, do supervisor, do encarregado do salão, do encarregado de perecíveis. Tem que ter do diretor da gerente de operações, do cara do CD, né, do gerente de logística, para mandar aquela mercadoria assim que chega e atender todos os pedidos, né? Como é que você vê o mercado
Com essa alta de dólar, aí você mexe com, né, movimenta necessariamente commodities, aí tem o dólar, tem a taxa Selic, tem não sei o que, tem os impostos, os encargos, né, trabalhistas. São muitos, os desafios são diários. Mas como é que você enxerga o comportamento no segmento dos supermercados com esse crescimento, Ângelo, dos atacadistas, né? Inclusive o São Geraldo também se modelou para esse formato também, Sim. né? A gente consegue trabalhar sim, consegue trabalhar bem, de lado a lado ali com eles. A gente tem potencial de compra, a gente consegue marcar direitinho, consegue ter um controle efetivo de muitos pontos, né? E a gente consegue trabalhar junto com eles. Até o concorrente, eu não tenho concorrente não, eu tenho amigos. Antes de chamar concorrente, eu não tenho concorrente, eu tenho amigo. Então, assim, nossos amigos, a gente consegue trabalhar junto com eles, bem. E, assim, às vezes até nos ajuda a comprar. Pô, olha ali e tal, a gente vai apertar mais o fornecedor e consegue mais alguma condição, né? Eu vejo, um mercado que todo mundo está buscando servir melhor, atender melhor. E nessa essa coisa, a gente vai atendendo cada vez conseguindo atender melhor o cliente e também conhecer mais o cliente. Hoje tem que conhecer o cliente. O fato de nós já entrarmos aqui na região do Sertão Central no nosso período de seca, né? O inverno não foi tão bom, né? Foi bem pontual, bem esporádico. Esse movimento climático, realmente climático, ele afeta o supermercado, porque a movimentação, por necessidade do período do ano, da época do ano, se torna diferente, afeta o poder de compra ou não afeta? Como é que é isso, Ângelo? O poder de compra do cliente hoje é assim, não é falando nada de política, eu não sou. Sim. Eu sou apartidário. A gente que trabalha no comércio, sim, a gente tem que ser neutro. Então, assim, eu faço. Então, eu vejo hoje a falta de controle em plataformas de jogos é um ponto bem nocivo, né, que tira muito do consumidor, tira muito o dinheiro dele. E vários outros pontos também que a gente vê, empréstimos aí que fazem com que o assalariado perca mais. Então, isso tudo tira do bolso deles, tudo tira da economia. É verdade. Tudo que se diminui das pessoas, tira da economia. Então, a questão climática, ela atrapalha um pouco, sim. Mas vai dando para sobreviver. Entendi. Mas, assim, a questão... Porque hoje até a nossa agricultura aqui, a gente não tem muito dependente da agricultura, né? Sim. Se planta pouco, né? Aqui não tem... Mas é uma região que é bem... já está se industrializando, a gente vê que Xerambim se industrializando, a gente vê a Transnordestina já querendo passar por aqui, vai passar por aqui também. Coisa boa, né? Então, tudo vai trazer benefícios aí para a gente, né? Em curto e médio prazo, né? Se Deus quiser. Mas a gente hoje está muito... O que eu vejo hoje, se não tiver um controle em cima disso, as pessoas estão sendo pegas pelo digital. É verdade. Pelas plataformas de jogos. Eu acho que isso aí isso uma coisa que vai estar atrapalhando muito já. Acredito. Olha, eu vou te fazer uma pergunta agora, Ângelo. Eu fiz essa pergunta, Babu, lá pro Rossano, no dia que ele esteve aqui. Aí ele deu, né, a resposta que ele deu pra gente, espetacular, coesa, mas foi ele enquanto produtor. Agora eu quero saber a resposta enquanto Ângelo, né, comerciante dessa linha de produtos que nós tivemos esse ano, né, a internet nos falava noutra coisa, que era o quê? A alta dos ovos, que consequentemente na cabeça do consumidor, inclusive do que tem menos poder de compra, obviamente, certamente afetava e afetou, né, essa decisão do que comprar no supermercado. Como foi o comportamento do cliente, pelo que você observava, na prateleira, lá no supermercado? Como é que o São Geraldo, inclusive, como é que vocês trataram essa questão da alta do ovo que disparou,
Como é que você via esse comportamento diário? A gente, em momento algum, a gente deixava faltar produto. É um dos pontos. É porque nossos pedidos estavam sendo todos cortados, porque a gente estava limitando, né? Para poder atender todos os clientes, para poder abastecer todo o mercado. Então, a gente tem 3 fornecedores de ovos, mas mesmo assim, comprando dos 3, ainda chegava quase ali. Né? Então, nessa época foi uma época de desafiadora para a gente, né? Levando esses produtos para a mesa do consumidor, mas a gente conseguiu levar outros produtos também. Conseguiu mostrar para o cliente outras saídas. E a gente conseguiu também desenvolver outras categorias, né? Além dessa. Então, deu para sair, não foi da forma que... Né? Mas agora chegou a normalizar, foi normalizando, foi tendo mais produto. E hoje a gente vê... hoje nós estamos lá com a promoção que é só o cliente do clube, se você botar o CPF lá, você consegue comprar a caixa de ovo por R$ 9,99. Por menos de R$10, né? Uhum. Caixa com 20. Então, assim, hoje o preço foi para a normalidade dele, né? Para a normalidade. Naquela época subiu muito, a falta foi... falta em todo canto, né? Foi o mercado em si, da demanda, né? Foi a oferta versus demanda, gerou aquilo ali. E aí não se fala noutra coisa, e muita fake, muito não sei o que, é isso, é o camarada que está explorando, mas tem uma explicação técnica por trás disso tudo, né? E teve a situação do ovo, mas ao longo do ano da história tem outros tantos, né? Carne, né? Teve a da carne, daqui a pouco tem alguma crise voltada para o setor aviário. Tem esses picos, né? Tem esses picos e, assim, na época da carne, todo varejista, né? Todo varejista que fez a promoção de carne bancou do próprio bolso. Uhum. Tivemos que fazer por quase 2 meses promoção bancada do bolso mesmo. Sim. Porque o fornecedor, ele vendeu para você. Ok, te vendeu. Se na semana que vem você comprar de novo, ele sobe. Uhum. Na época estava assim, né? Com a carne. E aí a carne foi para aqueles preços lá de quase R$30 um quilo de carne e tudo. E a gente conseguiu ali ainda fazer as promoções e fazer... Realmente pode atender com preço justo, né, os nossos consumidores. O sertanejo, se tem uma coisa que ele não abre mão, é de comer bem, né? Sim. Então, assim, economiza daqui, dali, mas o fluxo ao supermercado, a feira, ao mercado, ele honra, né? Honra. Então, a questão é cultural, né? Mesa farta. A gente passa um aperto, mas a mesa é farta. Como é que é a mesa farta no Grupo São Geraldo? Tem aqueles produtos que são os estrelas, né? Que é aquele produto que está sempre... Ele não perde o brilho. Está na cabeça do consumidor. Né? Aqueles ali a gente tem que ter mais cuidado, né? Para não deixar nem faltar, nem ficar fora de mercado, né? A gente tem que ter essa atenção aí, redobrada com isso, né? E eles oscilam, né? Tanto para cima como para baixo. Então a gente tem que ter esses cuidados aí para nunca ficar fora de mercado. A época do ano que mais se vende no supermercado é o final do ano mesmo? Isso, dezembro. Tem os meses sazonais, né? Maio também é o segundo Natal do ano, né? Maio também é um mês bom. E Carnaval, Semana Santa, né? Esses períodos aí que tem festas, né? Esse mês de agora, junino, junho e julho também são meses bons. Com alguma linha de produtos, né? Bebidas principalmente, né? Petiscos, mexe bastante isso aí se vende bastante isso aí. Tá bom. Babu, a gente já vai se encaminhando, né, para o nosso encerramento. O papo flui de maneira agradável. E assim, a cada entrevistado, a cada colaborador aqui do Sistema Monólitos, a gente faz um agradecimento, Ângelo, da mesma maneira que o Grupo São Geraldo, para realizar seus sonhos, depende muitas vezes de outros parceiros, outras pessoas. Agradeço aqui a você, da mesma forma que agradeci os demais, que você está contribuindo para o Regis, juntamente com o Sistema Monólitos aqui, idealizar esse projeto chamado Sertão Empreendedor, que tem dado voz à classe empresarial de Quixadá, contar suas histórias, falar sobre projetos, histórias aí muitas vezes dificuldades, mas nenhum dos que estiveram aqui, já foram grandes empresários que estiveram aqui, só contaram glórias, né? E assim, contar os tropeços não faz vergonha, né? Não, de forma alguma. Só engrandece a gente, só engrandece, fortalece a gente. Eu queria até aqui, não vou citar nomes porque seria injusto com alguém, mas todos os antigos comerciantes, antigos empreendedores aqui da cidade, né? São bastante relevantes, a gente está lembrando.
assim também são pessoas que ajudaram a formar a Quixadá, junto com a política, junto com grandes pessoas que vieram prestar serviço aqui para a gente, que nem o Dom Adélio. Sim. Então, assim, o empreendedor, eles antigamente, até agora, né, conseguiram fazer, meu agradecimento também a todas as pessoas que estiveram aqui antes de mim, né, para estar formando hoje Quixadá, que nos formaram, né, como empreendedores. O desafio do empreendedor não é fácil, empreendedor, mas é desafiante, mas é bom. A gente, depois que a gente faz, a gente consegue ver que aquela coisa deu certo, a gente fica feliz. E eu tenho só que agradecer a você, seu programa, a abertura. Continue sempre trazendo pessoas aqui para que as pessoas conheçam a história deles. Eu acho isso importante. A gente tem que conhecer o outro, tem que conhecer o que o outro faz, as suas dores, né? E aí a gente vai podendo compreender melhor as pessoas, os negócios, né? Quando a gente não conhece, quando a gente ignora, a gente não entende, a gente não dá valor, né? Então, esse programa ele valoriza muito o empreendedor local, valoriza muito o empreendedor. Até diga você que não desista, traga mais empreendedores aqui. É importante a gente estar falando aqui um pouco para vocês. Sim. E agradecer o espaço. São Geraldo está aí, vai completar em agosto 64 anos, está de portas abertas para você, cliente. Você comprando da gente, você está comprando a um mercado local, um mercado que o que ele ganha, ele investe aqui mesmo na região. Importante isso, demais. Investe aqui na região. Demais. Um terreno que a gente compra aqui, uma casa que a gente compra aqui, todo o material eu compro tudo aqui. Eu faço tudo para fazer, de serviço que eu faço aqui, de fazer em carro, em tudo, só se não tiver aqui. Mas se tiver aqui, eu faço aqui, porque o dinheiro passa na minha gaveta. O colaborador de alguém que presta serviço para mim, ele vai me comprar. Meus encartes, eu compro tudo aqui, eu faço os encartes, as publicações, a agência daqui, os encartes são rodados aqui pela Articom, o Dário. Então, assim, a gente procura fazer com parceiros locais para fomentar essa economia. Cara, bom demais. Eu não estou dizendo nada contra ninguém, só que o que a gente ganha aqui, a gente investe aqui, na cidade de Quixadá e regiões. Coisa boa, olha só, então não são apenas os 400 empregos, né, que você citou, mas certamente toda essa cadeia que o Grupo São Geraldo movimenta, fomenta a indústria demais, porque você citou aí 5, 6 serviços, certamente são dezenas. Tem mais, só de colaboradores com a Teise Segurança, lá de Quixeramobim, Tiago, parceiro da gente, ele presta serviço para a gente terceirizado de segurança, de limpeza, de deixa eu ver aqui outra coisa, manutenção. Então, assim, são mais de 30 colaboradores só colocados aqui na região por essa empresa lá de Quixeramobim. Coisa boa. Ângelo, te agradeço ao telespectador. Certamente os cortes, vamos acompanhar, pessoal. Ao longo da semana a gente vai divulgar aí os cortes no Instagram e todos têm tido ampla visualização. Então, pedimos aqui, né, Babu, que comentem, curtam, compartilhem, nos sigam no Instagram, Sertão Empreendedor, isso é importante demais para fomentar, valorizar o nosso trabalho e valorizar o trabalho de todos que passam por aqui. É difícil alguém que não tenha sido em algum momento cliente do Grupo São Geraldo, eu sou quase que diariamente. Continue sendo. Ângelo, te agradeço demais. Muito obrigado. Apesar de já lhe conhecer pessoalmente, foi uma satisfação enorme poder ouvir aqui presencialmente suas histórias e vamos desenvolver, vamos empreender juntos aqui em Quixadá. Se Deus quiser.